O Eterno falou primeiramente sobre a terrível condenação que pendia sobre o homem e toda a criação. Disse que, ao se desligar da fonte da vida, o homem havia se precipitado em tão profundo abismo que não poderia ser alcançado pelo seu braço de justiça e poder. Humilhado e torturado pelas garras do inimigo, não restava ao homem outra sorte além da morte, fruto doloroso de sua espontânea rebelião. Considerando a situação humana, as hostes da luz não viam possibilidades de triunfo. Sabiam que só o homem poderia retomar o domínio do inimigo, devolvendo-o ao Criador. Mas o ser humano, eternamente escravizado em sua natureza, seria incapaz de tal triunfo. Com voz melodiosa e cheia de ternura, Elohim revelou o plano da redenção, dizendo: na verdade, o homem colherá o fruto de sua rebelião numa terrível morte. Não posso, com o meu poder, mudar-lhe a sorte. Se assim agisse, seria injusto diante de meu decreto. Mas farei cair toda a condenação sobre um substituto que surgirá na descendência humana. Este homem não trará em suas mãos as algemas da morte, sendo inocente e incontaminado em sua natureza. Como representante da raça humana, enfrentará a Satã e o vencerá. Após triunfar nessa batalha, provando que o amor é mais forte que o egoísmo, que a verdade é mais forte que a mentira e que a humildade é mais poderosa do que o orgulho, o fiel substituto erguerá as mãos conquistadoras, triunfantes, não para saudar a grande conquista, mas para tomar das mãos da humanidade escravizada a taça de sua condenação. Sorverá assim, submisso, o cálice da eterna morte. Esse imenso sacrifício abrirá aos seres humanos uma oportunidade de serem redimidos, voltando aos braços do Criador, juntamente com o domínio perdido. As hostes surpresas ante a revelação do Eterno indagaram a identidade desse substituto. Então o Criador, com um sorriso amoroso, disse-lhes: eu serei esse homem. O meu espírito repousará sobre uma virgem, e nela será gerado um filho santo. Esse menino será divino e humano. Em sua humanidade, ele será submisso à divindade que nele habitará. Os remidos verão nele o Pai da eternidade, o Criador e Redentor, o Rei dos Reis. O seu nome será Yeshua, nome em hebraico que traduzido significa o Eterno Salva. Assumindo a natureza humana, Elohim poderia pagar o alto preço do resgate, morrendo em lugar dos pecadores. As hostes da luz ficariam emudecidas ao conhecer o plano do Criador. O pensamento de verem-nos submeter-se a tão penoso sacrifício a fim de redimir o domínio perdido era demais para suportarem. Não havia, contudo, outra esperança de conquista a não ser através dessa amorosa entrega. Após desfrutar o alto preço do pecado, o jovem casal sentiu-se mal. Inicialmente sentiram um grande vazio no coração, que logo foi preenchido pelo remorso e pela tristeza. Perceberam que, inspirados pela cobiça, haviam selado sua triste sorte e a de toda a criação. Parecia-lhes ouvir ao longe um gemido de um universo vencido. O sol que os enchera de vida e calor naquele dia agora ocultava-se no horizonte, anunciando-lhes uma negra noite. O arrebol que até ali anunciara-lhes o feliz encontro com o Criador parecia agora envolvê-los numa sentença de que jamais despertariam para um novo dia. Não ousavam sequer olhar para cima,
temendo ver cair sobre eles o raio do juízo que os reduziria a pó. Com o olhar voltado para o frio solo, vinha-lhes a lembrança da sentença: no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Desesperadas lágrimas agora rolavam em seus rostos ao aguardarem o trágico fim. Ao considerar o motivo de sua rebelião, Adão começou a recriminar a sua esposa por ter dado ouvidos à serpente. Eva, por sua vez, procurando desculpar-se, lançou a culpa sobre o Criador, dizendo: por que o Eterno permitiu que a serpente me enganasse? O amor que reinava no coração humano desaparecia, dando lugar ao orgulho e ao egoísmo, que se fundiam em ressentimentos e ódio. Sua natureza já não era pura e santa, mas corrompida e cheia de rebeldia. Tudo estava mudado. Mesmo a brisa mansa que até ali os havia banhado em carícias refrescantes, enregelava agora o culposo par. As árvores e os canteiros floridos que eram seu deleite consistiam agora em empecilhos ao caminharem sem rumo naquela noite. O propósito de Satã de encher o Shabá de trevas parecia haver-se cumprido. Naquela noite não existia sequer um reflexo prateado do luar para falar-lhes de esperança. As estrelas cintilantes suspensas no escuro céu estavam ofuscadas pela dor. Baixavam sobre o mundo as trevas de uma longa noite de pecado, sombras sobre as quais os tantos se arrastariam sem esperança de um alvorecer. A noite já ia alta e as trevas pareciam envolver o triste casal em eternas sombras. Nem sequer cogitavam em suas poucas palavras sufocadas pela agonia de um alvorecer. Cabisbaixo, tateavam daqui para ali, na expectativa do juízo iminente que os reduziria ao frio pó. Esquecidos sob aquelas trevas sem fim, surgiam, então, repentinamente um brilho no céu. E este brilho que ia aumentando à medida que se aproximava da terra. O casal estremeceu, pois sabia que era o Criador que vinha dar-lhes o castigo. Vencidos pelo pânico, puseram-se a correr, distanciando-se do Monte Sião, o lugar da vergonhosa queda. Justamente para ali, viram o Criador dirigir-se. Eles que sempre corriam ao encontro do amoroso Pai, atraídos por sua luz, fugiam agora desesperados em busca de lugares escuros, de densa floresta. O Eterno, movido por infinito amor, passou a seguir os passos do casal fugitivo. Enquanto caminhava, chorava ao lembrar dos momentos felizes que havia passado junto a eles naquele paraíso. Contudo, se transformara. Seus filhos não conseguiam mais ver nele um pai de amor, mas alguém que, irado, buscava castigá-los. Movido por forte anseio de abraçar os seus filhos humanos, Elohim faz ecoar a voz numa indagação: Adão, onde vocês se encontram? Sua voz ao soar ao meio das trevas trazia consigo somente um eco vazio que falava de ingratidão e rebeldia. Como desejava envolver o casal num ardoroso abraço e com palavras de carinho confessar-lhes que seu amor era o mesmo. Ao ver seus filhos fugindo de sua presença, o Eterno foi tomado de uma grande dor. Ante ao seu olhar mareado de lágrimas, estendia-se o futuro da raça humana. Quantos enganados por Satã fugiriam de sua presença no decorrer da longa noite de pecado, julgando-no um senhor tirano que vive buscando falhas e fraquezas dos pecadores a fim de castigá-los. O Criador, todavia, não desistiria de procurá-los pelo vales sombrios do reino da morte, até conquistar um povo arrependido. Adão e Eva, exaustos pela pressurosa fuga, esconderam-se por entre a folhagem de um pé de figueira. Reconhecendo sua nudez, procuravam fazer aventais cosendo pelas folhas.
Assim, julgaram poder livrar-se o sentimento de vergonha ante o Criador. O Eterno, aproximando-se do local onde o casal se escondia, perguntou: Adão, onde estão vocês? Não podendo mais ocultar de Elohim, Adão ergueu-se juntamente com a sua companheira e, cabisbaixos, apresaram o Criador, prostrando-se trêmulos aos seus pés. Não consegui encará-lo mais. E isso devido ao senso de culpa. O Criador carinhosamente tomou-os pelas mãos, erguendo-os do chão, e com expressão de tristeza o semblante perguntou-lhes: Por que vocês fugiram de mim? Acaso comeram do fruto da árvore da ciência do bem e do mal? Adão, todo trêmulo, com a voz entrecortada por soluços de temor, respondeu: A mulher que me deste por companheira, ela deu-me do fruto e eu comi. Com essa resposta, Adão procurava desculpar-se, lançando a culpa sobre sua esposa. Voltando-se para Eva, o Eterno indagou-lhe: Por que você fez isso? Eva prontamente respondeu: Aquela serpente, ela me enganou e eu comi. Ambos não queriam reconhecer a culpa. E então lançavam-a um sobre o outro. Em suma, atribuíram ao Criador a responsabilidade por todo o mal praticado. Por que eles concedera-lhes o livre-arbítrio? Por que criar a mulher? Por que criar a serpente? Silente, Elohim observava seus filhos que, tímidos e desconcertados, permaneciam diante de si. Então, com profunda tristeza, ele previu que essa seria a experiência de incontáveis seres humanos no decorrer da história. Quantos haveriam de se perder por não reconhecerem a própria culpa? Quantos procurariam justificar-se lançando seus erros sobre os outros e até mesmo sobre o Criador? Com palavras brandas, o Eterno procurou fazê-los reconhecer sua culpa. Somente reconhecendo sua necessidade poderiam ser ajudados. Olhando para as frágeis vestes tecidas por mãos pecadoras, disse ao casal: Filhos, essas vestes não são suficientes. Logo secarão e vão se desfazer. Vocês precisam de vestes duradouras que possam cobrir vossa nudez, livrando-vos da vossa condenação. Se vocês quiserem, eu posso dar-lhes essa veste. Ante as palavras bondosas do Criador que traziam a esperança, o casal prostrou-se arrependido. Despindo-se de suas ilusórias vestes, símbolo de seu fracasso, almejavam agora as vestes da salvação, prometidas pelo Divino Pai.